estamos juntos mais uma vez aqui no nosso programa Minutos com a psicóloga Joyce Brito. E nós estamos falando agora sobre ansiedade. Então, como eu disse para vocês, nós vamos falar um pouquinho de cada coisa em cada bloco, para que vocês consigam sintonizar em que momento talvez você também tenha alguma coisa relacionada com ansiedade. Falamos já aqui neste nosso programa que a ansiedade ela é muito de um processo de imitação, não é? Da nossa raiz, pai, mãe ou alguém ao qual cuida de nós. Se ela é esse processo de imitação, eles são reforçados ao decorrer do nosso dia a dia. Então, nossa tendência às vezes ser ansioso acaba sendo um pouco maior, por conta das cobranças do nosso dia a dia, do nosso trabalho, de nós mesmos, da família, não é? Até mesmo quando as mulheres estão para se casar. Parece que é impressionante, não é? Quando estão namorando, parece que tem sempre a pressão de quando vai ser o casamento. Quando a gente casa, a pressão é, nossa, quando vai ter os filhos? Quando tem o primeiro filho, e o segundo vai vir quando? Não é assim. Olha só como as pessoas estão o tempo todo cobrando de nós várias situações que às vezes nem é o nosso projeto. Mas que muitas pessoas que têm um esquema de inadequação acabam deixando de viver a sua própria vida para viver em função daquilo que o outro faz. E quando as pressões são muito fortes e as violações de direitos são muito grandes, a gente começa a entrar num processo bem complicado de nervosismo, que a gente hoje vai falar, que é sobre o estresse. E o que é isso, Joyce? Eu não sei o que é estresse, mas a gente vive com ele o tempo todo. Existem 5 sentimentos que eu acho muito importante dizer para vocês, que a gente vai lembrar bastante da Marta. Quem é a Marta, não é? Então são 5 sentimentos que às vezes num dia só eu acabo sentindo todos eles de uma única vez. Que é o medo, a ansiedade, a raiva, a tristeza e a alegria. Joyce, é possível controlar todos esses? É possível controlar 4 desses. Qual eu não consigo controlar? A raiva. Por que a raiva não é controlada? Eu preciso pensar muito e trabalhar muito para que eu consiga controlá-la. Porque a raiva ela é um sentimento de violação de direitos. Vamos imaginar que você esteja num ônibus e aí tem aquele lugarzinho vago. Mas você está cansado ou cansado, o dia todo em pé, trabalhou, está cansado, estressado. E aí você entra no ônibus e você senta no lugar do idoso? Você senta no lugar onde está reservado para pessoas deficientes, para gestantes? Algumas pessoas não sentam, seguram lá no ferro, né, do nosso ônibus e ficam ali esperando e o lugar vago. Mas quando chega alguém, a visão da pessoa se vira assim, olha, nossa, como existem pessoas mal educadas nesse mundo. O pensamento começa bem forte, não é? E aí ela começa, não, porque olha só, a pessoa chega, senta e aí muitas pessoas entram nesse processo religioso. Sabe qual é? Assim, ó, meu Deus, mas entra o idoso, entra a gestante. Por quê? Para ter o prazer de ver alguém levantando, porque aquilo já começou a causar um pouco de desconforto. E às vezes, por sorte, acaba realmente entrando o idoso e a gente fica assim, ó, agora vai ter que levantar. O pensamento é tão forte para que aquela pessoa que você está sentindo incomodado, que sentou no lugar onde era para um idoso sentar, que você fica só de olho, não é? Quando a pessoa entra, o idoso sobe as escadinhas e a pessoa vai levantar, o idoso diz, não, pode ficar, eu vou descer no próximo. E aí a gente vai fomentando mais ainda aquela raiva. Por quê? Porque assim, eu não acredito que ele falou isso. Certeza que se fosse eu, ia mandar levantar, mas como é ela? A gente começa a juntar até mesmo uns esquemas de inferioridade, como se aquela pessoa fosse melhor do que eu. Olha que situação! E então, o nosso estresse ele começa a ser acionado, porque a minha raiva sobre uma violação de direito aconteceu naquele momento. E aí eu pergunto para você, que tipo de direito você acha que foi violado nessa situação? O direito de o idoso sentar? O direito de você sentar? Ou o direito de que ninguém usasse aquele lugar? Pensa comigo. Nós pensamos assim, ó, eu poderia ter sentado. Mas quem não quis? Foi você que escolheu isso.
E então, às vezes, nós mesmos escolhemos alguns momentos ou algumas situações em que nós mesmos não damos conta dela. E depois, nós mesmos nos martirizamos com várias cobranças. Coisas negativas são muito fáceis de ser espalhadas. Aliás, numa dimensão muito maior do que a gente imagina. Se hoje eu tenho aqui na minha mão direita um anel, para chegar no outro eu já vou ter 5 anéis em um dedo. Olha que situação! Então, é muito importante que nós possamos nos vigiar bastante sobre os nossos pensamentos e mais ainda, sobre o sentimento que eu estou sentindo e sobre as palavras que eu estou dizendo. Por que eu quero dizer isso para você? Porque o estresse, ele vem de um processo de revolta de algumas coisas, de mudança de uma situação, porque mudar não é fácil. É fácil pedir a mudança do outro. Lembra que eu falo para vocês? É importante que você dê o play aí dos meus programas aqui juntos, mas que também faça acontecer a mudança. Eu quero que o outro mude, mas será que eu consegui tirar a trava do meu olho? Será que eu consegui limpar a minha vidraça para ver que de repente o problema não está no outro, mas está em mim? Ah, Joyce, mas eu nunca erro. Ah, não, eu não quero mudança. Ah, e se a pessoa gosta de mim, tem que gostar assim. Não é sempre assim, não é? Nós estamos querendo o tempo todo que as pessoas mudem. E isso não vai acontecer, porque cada um vai mudar a sua maneira. Mas eu também preciso mudar a minha visão com o outro. Se isso não acontece, se isso no meu dia a dia não é possível, então eu começo a entrar num estado de estresse. E o que é o estresse? É quando eu começo a querer dar conta de tudo, quando eu começo a querer que as pessoas mudem, que a mudança não aconteça, de coisas que não estão mais na minha mão. Tenho percebido muito no meu dia a dia, e isso não é só no meu ambiente de trabalho, não é só na rua, não é só olhando mesmo algumas redes sociais, não é nisso. Eu tenho percebido isso no comportamento de pessoas, o quanto que esses valores foram perdidos. E às vezes eu me pergunto, aonde será que está todo esse processo? Aonde ele começa a se perder? E então eu comecei a ter uma conclusão de que isso é através do estresse. Tudo estressa as pessoas. Existem pessoas que vão a algum lugar ou vão a algum estabelecimento com o famoso peito pomba. Sabe como é? É assim. Estufa o peito e vai já pronto para atacar alguém ou alguma coisa. Geralmente ataca a primeira pessoa que está na frente. Então a impressão que dá é que a pessoa já saiu de casa, precisa descontar isso em alguém e pega você. Você já não sofreu problemas assim? Com pessoas que vêm de fora e estressado com as suas questões, com os seus sentimentos, seus pensamentos, seus valores e desconta no outro. Então nós estamos o tempo todo descontando no outro coisas que nos competem a mim. Só a mim compete, não ao outro. Entende então que o estresse, ele acaba sendo um sistema cansativo. Porque quando você chega em casa, você não tem mais vontade de fazer nada. Coisas que são muito sérias. Pais que descontam suas frustrações e os seus problemas nos seus filhos. Esposas que descontam a falta de dinheiro ou o problema de não ter pago uma conta no seu esposo. E aí, nós esquecemos totalmente de perguntar como aquela pessoa está. E o que é pior, esquecemos de ouvir o que o outro tem para dizer. Nós estamos tão preocupados com o dinheiro no fim do mês, com o pagamento que vai cair, que nós estamos o tempo todo nos cobrando. E cobrar o tempo todo gera, sim, um estresse. Eu não quero que você adoeça, mas eu preciso que você repense se vale a pena tudo isso. Se vale a pena ficar o tempo todo massacrando o outro por uma questão que é sua. Eu vejo às vezes mães que vão comer lanche com seus filhos e que a roupa está limpa. E de repente aquela criança foi pegar o seu hot dog, apertou e sem querer caiu ketchup na roupa. Aí eu te pergunto, o que é que você faz? Qual é a sua ação? Será que você briga por conta do ketchup ou você entende que aquilo foi um momento que poderia acontecer com você? Existem mulheres e existem até homens hoje que ficam extremamente nervosos, extremamente estressados com uma mancha de ketchup na roupa. O que você está ganhando com isso? Que momento é esse que você deixou de viver preocupado com uma mancha de ketchup?
E te digo mais, se não estivesse sujo com a mancha de ketchup de um lanche que você saiu para se divertir e comer com a sua família, e se a roupa estivesse literalmente limpa, no dia seguinte você lava ela ou não? Nós lavamos. E a gente diz assim, ó, já põe para lavar porque já usou uma vez. Se eu vou lavar sem a mancha de ketchup, qual é o problema de lavar com a mancha? Qual é o problema de deixar a mancha de lado e fazer com que o seu dia seja um pouco melhor? Que aquele momento que você escolheu para estar com seus filhos e a sua família não seja quebrado por um processo seu? Entende quanto é importante que nós possamos nos ajustar e perceber o que faz bem e o que faz mal? Eu costumo dizer para todos os meus pacientes que de 100% de um tratamento, qualquer que seja, 90% é de vocês. Somente 10% é do profissional que está aqui. É eu que estou aqui, conversando com você. Então vamos começar a pensar que pequenas coisas estão me tirando do sério tão desnecessariamente. Não se permita comprar aquilo que te vendem. Muitas pessoas vendem exatamente o teu estresse, teu cansaço, tua frustração, teu fracasso. Quando você lembrar da Marta, não se esqueça que medo, ansiedade, tristeza e alegria eu controlo, mas a raiva, ela precisa ser de uma forma bem abrangente, olhada com muito cuidado, porque tudo que você fala não tem volta. Então, é importante que você consiga se monitorar mais, que você consiga entender que muitas coisas a gente faz no nosso dia a dia que talvez eu não gostaria que fizessem comigo. Já disse para vocês que um dos sentimentos mais lindos e mais difíceis é a empatia. E empatia não é simplesmente, se eu fosse você eu faria isso. Não é só se colocar no lugar do outro, mas é entender este outro, entender a ação que o levou a fazer aquilo e o que é mais importante e necessário, sem julgamentos. Nós estamos o tempo todo não dando conta das nossas questões e a gente está julgando sempre o outro e massacrando as pessoas. E isso gera estresse. Uma buzina mal colocada num trânsito gera estresse. E hoje, no nosso dia a dia, gera até mortes. Percebam que está tudo muito sufocante? E até os nossos minutos é sufocante, porque acaba muito rápido, não é? Eu acho que vou deixar de dever de casa para que você pense e repense sobre as suas atitudes e seus pensamentos, do que você tem feito e do qual é a mudança que você quer para você. Não adianta a Joyce vir aqui falar para você e você não fazer o processo de mudança. Não se esqueça disso. É preciso que você queira. E se você quiser, eu estou aqui para ajudar. Aqui, juntos, na TV Web Conquista, no nosso programa Minutos com a psicóloga Joyce Brito. E eu continuo aguardando os seus e-mails para que nós possamos dar continuidade muito mais gostosa do nosso programa, quando você participa e quando juntos possamos, de repente, tirar uma dúvida sua que é de muitas pessoas que estão nos assistindo, não é? Então mande seu e-mail na Web TV Conquista ou mesmo no meu e-mail joycebritopsicologa@gmail.com. Muito obrigada de coração de estarmos juntos mais uma vez essa semana e que possamos juntos fazer um processo de mudança, não a minha, mas a sua, a nossa. Muito obrigada e nos vemos no próximo programa.